final de semana vou estar lá em Nova York, passeando e vendo restaurante. Mas hoje a nossa satisfação é estar junto dos irmãos, de estar aprendendo a palavra de Deus. Não tem satisfação melhor, não tem luz de Nova York, da Times Square, que faz a gente trocar esse momento para estar lá. E eu e a Nil também, a gente mudou muito o nosso relacionamento em casa por conta disso. Porque chegava na sexta-feira, a gente queria sair, né? Na sexta-feira, ou estava cansado do trabalho, ou tinha outros planos para fazer. E dali em diante, toda sexta-feira se tornou, não vou dizer que um hábito, né? Mas uma coisa prazerosa, que eu principalmente gosto muito de fazer, que é essa reunião com os amigos da igreja. Tem como a gente viver sozinho, porque a gente precisa um do outro nessa caminhada, sabe? A gente não tem como a gente viver sozinho. Nós não somos ilhas. Nós somos pessoas que dependem uma das outras. Tanto em oração, em você contar alguma coisa, uma benção, ou chorar, rir. Mas a gente tem essa necessidade de falar com o irmão. E quando a gente tem um irmão que seja de confiança nosso, a gente fica mais à vontade para fazer isso. Porque a semana é muito corrida. Então, chegando sexta-feira, a gente se reúne para falar mais de Deus, né? Não que a gente não esteja com Ele todo dia, né? Mas é uma confraternização mais calorosa, tem comida, tal, tem café. Jesus, em todo momento dele, ele sempre colocou, quando ele foi dividir os discípulos, ele colocou de 2 em 2, né? Teve aquele momento, porque ele sabia a importância de não estar sozinho. A gente ora, a gente chora, a gente come, e é uma sensação boa que eu tenho e tenho certeza que isso influencia muito na minha família, né? Que a gente tem uma nova vida agora participando dessas reuniões.
Bom dia, igreja. Seja bem-vindo. Vamos tentar de novo. Bom dia, igreja. Bom dia. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Aos que estão aqui, no presencial, e aqueles que estão nos acompanhando pela internet, onde quer que você esteja, em Newark, nos Estados Unidos, no Brasil, na China, seja bem-vindo. Estamos aqui para louvar o nome do Senhor. Amém? Vamos começar o culto nesta manhã lendo do evangelista Mateus. Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Você levanta comigo ao lermos a palavra do Senhor? Jesus, ao falar com os seus discípulos, isso é que ele falou. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Talvez muitos de nós entramos aqui nessa manhã cansados de ver portas fechadas nas nossas vidas. Talvez muitos de nós entraram aqui nessa manhã com fome, com sede de algo nas nossas vidas. Ao começarmos esse culto, ao nos prepararmos por esse momento com Deus, vamos falar ao nosso próprio coração. Foi Jesus que fez essa promessa. Pede, busque, vá ao Senhor, bate nessa porta, porque a porta vai se abrir, em nome de Jesus. Se essa é a vontade do nosso Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu estou aqui querendo sentir algo novo na minha vida. Ouvir de Deus, nesse momento que nós estamos passando como igreja, como indivíduos. Eu não sei qual é a sua situação, se você está aqui preocupado, precisando de um trabalho, se você está aqui com o coração apertado, com saudade de alguém. Mas ouça essa palavra de Jesus, peça, busque, bate nessa porta, não desista, porque o nosso Deus, Ele é um Pai que é bom. Ele é bom, mesmo nas dificuldades, mesmo nos momentos difíceis. Então vamos orar, pedir a Deus que venha nesse culto, fale com o nosso coração, abra a nossa mente e venha ao nosso encontro, amém? Vamos orar junto, igreja. Pai, aqui estamos na Tua casa, Senhor. E Pai, como que nós estamos alegres e felizes de saber que Tu és um Pai que nos dá coisas boas, Senhor. Pai, muitas vezes nós pedimos e não vemos a resposta. Muitas vezes nós encontramos portas fechadas, Senhor. Muitas vezes perdemos a esperança, Pai. Mas nessa manhã, Senhor, que o Teu Espírito mais uma vez venha falar conosco, nos dar esperança, nos dar força de continuar pedindo, Senhor. De continuar batendo nessa porta, Senhor. Continuar confiando no Teu amor por nós, Senhor, hoje. Fala conosco, Senhor, toca no nosso coração, abra nossa mente, os nossos corações. Queremos Te louvar, Te adorar em espírito e em verdade neste dia. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Amém. Vira para a pessoa que está do seu lado, diga a ela, o amor do Senhor nunca falha. Diga mais forte, o amor do Senhor nunca falha. Se você crê nisso, aplauda o Senhor nessa manhã, amém?
Cante bem forte. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Vento é forte, profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Oh, pois tu és o mesmo, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, pois tu és o mesmo para sempre. Declarem. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Cante isso bem forte. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que
amor não falha, Senhor. Aleluia. Aleluia. Cante isso mais uma vez. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Cante. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Dê o seu melhor para o Senhor nessa manhã, declare. Tu fazes, coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Cante isso mais uma vez. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Pois tu és o mesmo para sempre. Cante. Se o choro dura uma noite, alegria. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer. Por quê? Teu amor não falha.
forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, cante isso mais uma vez. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora estás, o céu te adora, adora. Te adoramos, hoje e pra sempre, para todo sempre. Teu é o reino, tu é a glória, E acima de todo nome está. Só a igreja. poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, O nome de Jesus. Ergue suas mãos aos céus, declare isso. Poderoso. mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, Nome de poderoso, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.
bem forte, me ama. Me ama. De graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder por esse sentimento. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Só a igreja, só a igreja, só a igreja. Me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, me ama, Ele. Me ama, Ele me ama. Diga isso mais uma vez. Me ama, me ama. Me ama, Ele me Obrigado, Jesus, por esse amor que nos ama como nós somos, que nos aceita como nós somos. Ah, Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Jesus, obrigado porque só Tu és santo, só Tu és digno. E nós sabemos que o Teu amor nunca, jamais falha. E nós estamos aqui nessa manhã porque nós te amamos, Senhor. Te queremos, Jesus. Te queremos, Senhor. Queremos nos esvaziar de nós mesmos, Pai, para que o Senhor possa nos encher.
me ama, Ele me ama. Ainda de pé, na palavra de Deus nós temos promessas. Nós somos encorajados a orar, somos encorajados a pedir, dar-se-vos-á. Vimos esse texto lido logo no início: batei, abrir-se-vos-á, buscais e achareis. Mais adiante, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo fazei conhecidas diante de Deus, através de orações, petições, ações de graças, as suas necessidades. Mais adiante diz: lançai sobre Ele, nosso Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Promessas. Nós sabemos que nosso Deus é soberano. Nós não empurramos o nosso Deus para fazer a nossa vontade. O nosso Deus é um Deus poderoso. Ele conhece o nosso presente, o nosso futuro, sabe o que nós precisamos nesse momento, no outro. Mas Ele nos convida para que nós estejamos com nossos ombros descansados, que os fardos sejam colocados sobre Ele. Gostaria que nesse momento que nós pudéssemos orar. Vou pedir que as luzes se acendam por um momento para que eu possa ver vocês. Por causa da nossa distanciamento social, nós não podemos vir ao altar nos derramar aqui. Por a graça de Deus, muito breve vamos poder fazer isso. Mas hoje eu queria que você clamasse comigo ao Senhor, seja qual for o seu fardo, seja qual for a sua ansiedade, seja qual for o desafio que você estiver enfrentando. Um gesto até de levantar as mãos é como dizer: Senhor, aqui está, entrego, Senhor. E quando volto as mãos, eu trago a paz que vem do alto, essa paz que excede todo medo. Eu queria que nós orássemos juntos, não importa que haja um murmúrio aqui, mas eu vou estar orando, mas você vai estar orando também. Nós vamos estar todos juntos e você vai estar dizendo: Senhor, aqui está. É físico, Senhor, aqui está. É emocional, aqui está, Senhor. É a parte de ansiedade, Senhor, aqui está. É uma preocupação, aqui está. É uma questão familiar, aqui está. É questão de trabalho, aqui está. É finanças, Senhor, aqui está. E quando você descer seus braços, desce com a paz do Senhor, sabendo que Ele tomou todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. É a palavra dEle, é a promessa. Vamos orar então? Mas aqui, outra vez, não quero estar orando sozinho. Todos nós vamos estar orando. Porque Ele nos ama, Ele cuida de nós. Nós vamos estar orando. Tudo que você tem a dizer é: Pai, aqui estou. Toma esse fardo, toma essa preocupação em nome de Jesus. Vamos orar. Se você está necessitado, levante as suas mãos e comece a clamar comigo. Oh, Santo Deus. Isso, levanta a sua voz. Você levanta a mão e levanta a sua voz. Fale com Ele, em nome de Jesus. Fale com Ele especificamente. Ele ouve. Fala para Ele, sem medo nenhum, com intrepidez, com ousadia, no Santo Deus. Oh, Santo Deus, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Pai, Senhor, promessa, Senhor. E, oh, Pai, as pessoas estão orando aqui nesse lugar físico e também nas suas casas, nos seus cantinhos lá, ó Senhor, com mãos levantadas, dizendo: Senhor, nós estamos levantando para entregar ao Senhor todas as nossas ansiedades, ó Pai. Ó Pai querido, ó, toma, Senhor, esse fardo, ó Senhor. Pai, onde há necessidade de cura física, Pai, nós e nós vamos persistir, Deus, vamos estar batendo, vamos estar buscando, vamos estar procurando o Senhor, porque o Senhor nos procura. O Senhor abriria. O Senhor, ó Pai, não há, Senhor. Então nós oramos, ó Pai. Ouça o Teu povo, Senhor. E, Senhor, agora nós abaixamos nossos braços, Senhor. E recebemos, ó Pai, essa paz que excede todo entendimento. Sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tomou a rédea. O Senhor tomou a causa. O Senhor assumiu, ó Pai, essa dificuldade. E agora nós podemos usufruir. Essa é a nossa oração. A minha oração, Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém.
pode... Nesse próximo momento, nós vamos estar passando as informações que chamamos de ministérios ou departamentos, atividades da igreja para diferentes idades. Então, para você poder saber que nós temos, além do culto de domingo, mais... Veja esse vídeo para começar. Hi guys, it's Kiki from CT. Wait, no. Okay, start, do it again. Hi guys, it's Kiki here, one of the leaders from CT, our teens ministry here at CCP Church. So we've missed you guys so much and we can't wait to see you guys again. So we have some exciting news. We're having an event. It's called CT March Madness. It's going to happen on March 19th, which is a Friday here at CCP Church in our fellowship hall. So there will be a registry that will be open, and the link will be in our CT Instagram page, which will be noted below. And we also will send you guys in the messages as well the links for registration. All the information that you need will be on the registration link in terms of sanitization, all those things that you guys need to know. Everything's going to be there, okay? So I hope to see you guys there. Remember, registration is limited, so register fast if you want to come. See you guys soon. Mwah. Stop recording. Perdeu alguma parte da informação? Por favor, nos mande uma mensagem de texto e a gente pode acrescentar e preencher as lacunas. Pequeno vídeo. Essa foto, os pais não, hoje que presente conosco, mas vejam essa foto. Esse aí é o nosso Emanuel e essa é Elisa com Z. E eles estão estudando numa escola de música. Gente, é porque não está no Instagram, e o Instagram não permite a gente copiar e colocar aqui, né? E a companhia lá, a direção, não permitiu acesso. Mas eu te diria, vá ver. Essa menina fala como gente grande, apresentando a escola. E os dois tocando, ela tocando bateria e ele tocando guitarra. Que já conosco, bem pertinho, já conosco, né? Então vocês, por favor, vejam isso. E o próximo, outro jovenzinho, ele está aqui, amém, está aqui, né? O Dante está ali atrás, ele vai fazer assinar autógrafos para vocês depois. Pode mostrar aquele vídeo do Dante? All right. Yeah. Briane, vou te dar mais. Estão chegando mais talentos para nós. Então, se você tem os seus filhos que estão já aprendendo e que possam direcionar esses talentos para servir ao Senhor, nos deixe saber. A gente quer compartilhar, nos alegrarmos com você. Então, podemos fazer isso, tá? Queria reconhecer aqueles que nos visitam pela primeira vez. Há alguém aqui que está nos visitando aqui no presencial pela primeira vez? Temos aqui uma família, o Tiago, Adma e Isabela. Acertei os nomes? Amém. Eles chegaram muito cedo aqui, né? Por isso que eu sei. Amém. Muito bom tê-los conosco. Mais alguém? Onde? Lá atrás. Esse é o? A Bruna. Não era a primeira vez. Como eu sabia o seu nome, Bruno, já? Assim que entrou, eu sabia. A Bruna, não foi que estava saudando, mas muito bem-vinda, Bruna, em nome de Jesus. Amém. Muito bem-vindo. Há cartões, Gineia pode ajudar, a Angelina, assento para você preencher e colocar informações do que nós estamos.
na nossa igreja. Aqui à esquerda, do meu lado, há uma pequena mesa, a mesa da Santa Ceia. Hoje não é Santa Ceia, mas ele está aquela mesa. E ali você vai encontrar duas coisas. Você vai encontrar ali o inteirinho para leituras, ok? E também você vai encontrar ali a leitura só para o mês de março, ok? Esse plano de leitura inteira, esse plano de leitura, ela é feita para nós ler a Bíblia inteira em 2 anos. Essa é a capa da leitura que está aí, né? Você está mandando pelo WhatsApp também, mas você tem aqui o ano inteiro e logo em seguida você tem só o mês de março. O ano inteiro está em inglês e às vezes o nome dos livros não facilita. Então, por favor, se você quiser o de português, está logo ao lado. O português está por mês. O que eu quero dizer? Esse plano ele é singular. Por exemplo, você vai ler o Novo Testamento 2 vezes em 2 anos, inteirinho. 27 livros você vai ler 2 vezes. O Antigo Testamento você vai ler 1 vez. O Evangelho de João, que é assim um resumo, você vai ler 8 vezes. Então não fique preocupado que terminou de ler João, daqui a pouco você vai estar de João de 21 capítulos e você vai estar lendo esses 21 capítulos. Logo em seguida, João, você vai ler Provérbios, o livro da sabedoria, conselho para tudo. No casamento, a finanças, até de tem aviso aí, tem conselho para você aí. Então você, por favor, faça isso. Mas não fica apavorado. Provérbios 8 vezes, João 8 vezes, tá? E o livro de Salmos, porque é o livro de adoração. Livro de adoração. Então você, por favor, pode fazer uso desse material para você de graça, ok? Nós vamos desses lugares, então tem sido tão bom para nós ter isso aí, ok? Queria falar também sobre oração. Nós temos cultos de oração online, às quintas-feiras, às 7 horas da noite, no momento. Então você pode entrar, toda semana nós passamos o link para você. E também aos domingos, às 9h30, aqui nesse mesmo recinto, nós começamos com oração. Você pode vir e fazer parte disso, né, desse momento de oração. Gostaria de encorajar você com relação a nossas contribuições. Percebi que vários de vocês já fizeram uso desse tipo de oração. A pessoa coloca ali o seu cheque, o envelope, o que seja. Muito bom. Você pode fazer também. Se quiser mais informações, fale conosco. Você pode fazer por mensagem também. Tão simples fazer isso, mas participe conosco. E você também ou aqui hoje gostaria de compartilhar conosco pedidos de oração, por favor, escreva naquele cartão de contato ou fale conosco em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bom ter vocês conosco, que o Senhor possa estar usando você poderosamente, falando a você, a sua vida, poderosamente nesse dia. Amém? Seja bem-vindo na Saúde. Seja bem-vindo na casa do Senhor. Hoje a gente vai abrir a palavra do João, capítulo 1, versículos 29 a 42. 19. 34? 34? I don't got 34. Não? Tá indo? Pode ser 42? Pastor? Pode ser? Cadê? Pode 42? Ok. Ok, sorry. Ok. Então todo mundo já está lá? Ok, sorry. Deixa eu só orar. Senhor Pai, obrigado muito por esse dia que você deu para nós, que seja bem conosco como teus servos para a gente aprender sua palavra hoje e carregar durante a semana. Em nome de Jesus, amém. Não esquece da música. Tá? Ok. Vou começar do versículo 29. Are you sure you said 29? Eu não tenho 19. Você não tem? Não, I'm
so sorry. I'm so sorry. Desculpa. É que eu guardo aqui. Tantel. Ai, gente, você não entende. Ok. Deus está conosco. Vamos lá. É que eu pratiquei até 29. Então, ok, vamos lá. Ok. 19 diz: Este foi o testemunho de João. Quando Judas e de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era, ele confessou e não negou. Declarou abertamente: Não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: Então, quem é você? É Elias? Elias, desculpa. Ele diz: Não sou. É o profeta. Ele respondeu: Não. Finalmente perguntaram: Quem é você? De nós, resposta para que a levamos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de ser próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Ficam um caminho reto para o Senhor. O fazem. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: Então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que o superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vem batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o segundo testemunho. Eu vi o Espírito descer dos céus como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não tirei reconhecido se aquele que me enviou para batizar com a água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vê o Espírito descer e permanece, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Desculpa. Essa palavra do Senhor. Eu creio que a nossa comunicação, Claudinha e eu, essa semana não foi muito clara, né, os números. Perdão, Claudinha. Ela tem praticado o português assim muito, né, ajudando para pronúncia, palavras e tudo mais. Então a gente aprecia o seu esforço. Normalmente eu venho aqui para falar com vocês e eu tenho aqui nesse papel o texto que a gente acabou de ler. Por que está nesse papel? Por que você não usa a Bíblia, pastor? Porque as Bíblias são muito boas, né? Boas de todo tipo, né? Mas olha a letrinha. Questão de juventude. Depois de uma certa juventude, a gente fica com dificuldade de enxergar, não é isso? Não é normal? Ou então eu sou exceção, não sei. Então, por isso que eu tenho usado. Então, se você tem a Bíblia, eu te encorajo a usar. Se você gosta de usar no telefone também, faça isso. Então, eu vou convidar você para mantê-lo aberto
João capítulo 1, do Evangelho, né? João capítulo 1, a partir do 19 até o 34. Por falar nisso, nós gostaríamos de dar essa Bíblia de presente a alguém que não tem uma Bíblia. Alguém aqui hoje que precisa de uma Bíblia que gostaria de ter de graça, não tem custo não. Alguém? A Mauri, então vai aqui. Tem mais gente? Nós temos mais Bíblias aqui com Junéia, por favor, tá? Você pode falar aqui com ela logo depois, viu, Junéia? Aqui, ali para o... Vê se eu acertei. Alexandre e Tatiane. Então, estava pertinho. Então, Alexandre e Tatiane estão ali. Eles têm mais Bíblias e nós temos mais ali. Você ouviu falar sobre o testemunho de João. Só para deixar bem claro, esse nome João, tem João, o discípulo de Jesus, um dos 12, que escreve, pelo Espírito Santo, escreve o Evangelho inteirinho, esse livro, um dos livros do Novo Testamento. Mas esse testemunho é de outro João, João o Batista, ou o Batizador, João Batista, que nós chamamos. Então, são duas personagens diferentes. Discípulo João falando sobre o João Batista. Nesse texto que nós lemos, eu queria que nós exaltássemos aqui algumas coisas que vão ser o nosso foco para ajudar a gente nos debruçarmos sobre esse texto. Uma pergunta que foi feita a João o Batista: quem é você? Essa pergunta é feita. Quem é você, João Batista? Quem é você? E ele vai responder. E ele vai colocar para nós respostas. E a outra pergunta que não é tão direta, mas ele já voluntaria a resposta, mesmo sem ser perguntado, porque já que ele não é Jesus, ele mesmo agora não espera a resposta. E Jesus, quem é, João? Então, primeiro nós vamos ver. João, quem é você? E segundo, vamos perguntar, João, quem é Jesus? Você que andou com ele, você que teve um tempo junto com eles, você que preparou o caminho para ele, quem você diz que Jesus é? Então vamos captar isso. E por último, tudo bem, agora que eu já sei quem João diz que ele é, quem João diz que Jesus é, qual o benefício para nós? Que diferença isso faz para você e para mim, aqui hoje, no mês, último domingo de fevereiro de 2021, 2000 e tantos anos depois dessa caminhada. João, quem é você? João, quem é Jesus? Qual o propósito para nós aqui hoje? Acompanhe. Eu creio que você vai se beneficiar. Então, primeiro, quem é você, João? Perguntaram para ele. Essa pergunta foi feita porque na época que João Batista estava fazendo o seu ministério, vamos falar assim, ele era alguém que as pessoas olhavam, ele ia para os lugares desertos. Aliás, deserto e ao mesmo tempo, deserto de gente, mas porque havia muita água ali onde eles estavam. Ele viu o Rio Jordão e ele estava ali perto das águas. Então não era deserto em termos do clima em si ou da geografia. Lugar onde não havia muita gente morando. Havia espaço para as pessoas chegarem. E eles olhavam, eles viam alguém que comia das coisas silvestres, insetos, se alimentava de mel, assim, uma pessoa bem diferente, vestido de peles. Então, era até uma personagem que assustava, mas atraía também. Por quê? Porque ele falava com ousadia, com intrepidez. E ele dizia, arrependei-vos, preparem o caminho. Aqui as palavras como estão no texto, né? Ele diz, vem aquele que é Cristo, Jesus Cristo, o Messias, ele está vindo. Então eles viram assim. Ficaram assustados também porque esse João sabia muito. Mas João nunca tinha ido para a escola que hoje nós chamaríamos de seminários ou institutos bíblicos. João, onde é que você aprendeu tudo isso sobre a Bíblia? Onde é que você aprendeu tudo isso sobre a palavra de Deus? Era uma pergunta que era feita, já que você não estudou com ninguém. E também eles chegaram para ele para perguntar, e se você notar, eles são líderes enviados pelas autoridades que chegam bem assim, individualmente, não falam muito alto, falam com eles só. Eles queriam saber, João, quem é você? Eles queriam saber, porque havia uma expectativa da chegada do Cristo. Jesus é o nome do nosso Salvador, Cristo é um dos seus títulos. Cristo quer dizer Messias, ungido de Deus, aquele que foi prometido. Então, Jesus é Cristo. E eles estavam ali perguntando porque, de acordo com
Antigo Testamento, haviam 3 concepções. Elas estão certas, mas eles não tinham entendido a ordem. Primeira concepção, que o Cristo seria alguém que viria com poder, como um grande libertador, um grande rei. E ele viria, e ele ia liderar o povo de Israel, a nação de Israel, contra se livrarem daquele domínio opressor do Império Romano. Então era um rei conquistador, havia uma expectativa. Ele estava perguntando, João, você é o Cristo? Mas nas Escrituras também se fala de que antes do Cristo chegar, viria um semelhante a Elias. Para o povo de Israel, Elias era muito conhecido, foi um profeta muito poderoso. A palavra de Deus diz que antes de o Cristo vir, esse rei poderoso, haveria um, no espírito de Elias, preparando o caminho. Perguntaram, se você não é o Cristo? Ele disse, não, não sou. Então você é o Elias? E ele vai dizer também que não é. Que ele não era, né? Eu não sou Elias. Então eles perguntaram, então quem você é? E ele vai responder daqui a pouquinho. Mas antes disso, deixa eu fazer aqui um parênteses. Quando João falou que ele não era Elias, ele errou. A palavra de Deus usa homens, inspirados pelo Espírito, para escrever. O texto não está errado, mas ele não havia compreendido ainda. Por quê? Mais tarde, Jesus mesmo, lá em Mateus 11, você pode olhar na sua casa, ele vai dizer o seguinte, olha só o que ele fala em Mateus 11, só ouça. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João o Batista. Olha Jesus falando, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Jesus continua. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, Jesus disse. E mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Então Jesus falou bem positivo, que ele é aquele precursor, ele é aquele, semelhante a Elias, que viria para abrir o caminho. O João não tinha entendido ainda. E Jesus fala algo aqui extraordinário, eu vou voltar a isso no final da palavra. Jesus termina dizendo assim, digo-lhes a verdade, ouçam, entre os nascidos de mulher, não apareceu, não surgiu ninguém maior que João Batista. Então levou João lá em cima. E Jesus diz assim, todavia, olha só, porém, entre o menor no reino dos céus é maior do que ele. Segura essa informação, vou voltar a isso. O que Jesus está dizendo? Até hoje não houve ninguém como João Batista, entre os nascidos de mulher, no mundo inteiro. Ele é grande, mas Jesus fala, o menor no reino dos céus é maior que ele. Segura essa informação. Vamos voltar ao João. Quem é você, João? Ele não respondeu de uma maneira assim petulante. Quando ele fala, eu não sou o Cristo, eu não sou o profeta, ele não fala nada de si mesmo. Será que João, vamos pensar juntos aqui, será que João não sabia quão importante ele era? Nos dias de hoje, se nós ouvíssemos uma pessoa assim, diríamos o seguinte, o João tem um problema, vamos mandar ele para o psicólogo, sabe por quê? Ele tem um problema de baixa autoestima. Ele não consegue ver quão importante, como ele é. Aviso para você um conselho, cuidado, extremos, que a gente tem que evitar. Cuidado para você não dar valor demais à sua pessoa. A palavra de Deus fala assim, não pense assim, a respeito de si mesmo mais do que convém. Cuidado. Os talentos, as habilidades, todos presentes de Deus. Esse é um extremo. Outro extremo é não dar valor nenhum. Eu não sou nada, eu não tenho nada, não posso fazer nada. Por favor, não entre nessa. Não é de Deus isso. Você tem valor. Deus criou você. Vamos voltar aqui ao João. Então, quem é você, João? E ele diz, eu não sou Cristo, eu não sou Elias, não sou o profeta, mas ele diz bem claro, eu sou a voz
que clama no deserto. Jesus usou esse texto também. Faça um caminho reto para o Senhor. Então, o que nós já vimos a respeito de João? Que ele não é o Cristo, o Messias. Ele não é, ele pensou que não era, mas ele era o Elias, não, o espírito de Elias. Jesus consertou isso. E ele não era o profeta, mas ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Tomou posse? Então, quem é João? Eu sou a voz do que clama no deserto. Fala para a pessoa do céu. Eu vou perguntar: quem é João? Você fala para a pessoa do seu lado. Ele é a voz do que clama. Quem é João? Diga: ele é a voz do que clama no deserto. Quem é Jesus, João? Número 2. Quem é Jesus da sua perspectiva? Ele vai deixar muito claro aqui. Primeiro ele diz: Jesus é Deus. Pastor Renato, onde é que está escrito que João falou que Jesus é Deus? Olha o versículo 23. João respondeu com as palavras do profeta Isaías, quando ele disse: eu sou a voz. Mas o finalzinho do verso diz assim: façam um caminho reto para o Senhor. Se você está com a sua Bíblia aberta, sublinhe essa palavra, Senhor. Esse texto, essa declaração, está baseada na profecia de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Você pode ler em casa. Lá em Isaías diz assim: uma voz clama, no deserto prepare o caminho para o Senhor. Mesma palavra. Faça no deserto um caminho para o nosso Deus. Você quer saber lá no original? Porque o português precisa, na interpretação, na tradução, às vezes acrescentar palavras para explicar algo, né? Lá está uma palavra somente para Senhor e nosso Deus. Sabe qual é a palavra? Yahweh, ou Jeová. Era o nome que os antigos, do Antigo Testamento, Israel, usava para definir quem era Deus. Então João já começa dizendo o seguinte: quem é Jesus? Ele diz: ele é Deus. Porque a palavra de Deus vem que meu papel é vir preparar o caminho para nosso Deus. Então quem é Jesus? Jesus é o nosso Deus. Eu vou perguntar: quem é Jesus? Diga para a pessoa ao seu lado: Jesus é Deus. Quem é Jesus? Mais uma vez, quem é Jesus? Confesse o Senhor, Ele é Deus, Ele é Deus. Mas Ele vai falar mais. Ele acrescenta um pouquinho mais. Ele fala assim: eu batizo, versículos 32 e 34, 26, 32 e 34. Ele diz assim: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Aí pulando para o versículo 32, ele diz assim: eu vi o Espírito descer dos céus, como pomba, e permanecer sobre ele. E eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para o batizar com água não me tivesse dito: aquele que sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E ele conclui: eu vi e testifico que ele é o Filho de Deus. Por favor, eu sei que há bastante informação. Quando João está falando quem é Jesus, ele já teve a experiência de ser aquele que batizou a Jesus. E quando ele batizou a Jesus, nosso Deus deixou muito claro como. Ele é batizado, e assim que ele sai da água, o que acontece? Os céus se abrem e o Espírito Santo desce como se fosse uma pomba, na forma de uma pomba. É um símbolo, né? Rei da paz, aquele poder, né, vendo sobre ele, Espírito Santo presente. Os céus se abrem também e uma voz ecoa: este é meu Filho amado, Deus falando, em quem eu tenho prazer. Então João está dizendo, ele é Deus. Por quê? Porque eu sou a voz que clama no deserto para preparar o caminho para o nosso Deus. E Jesus chegou. E ele é Deus também, porque ele está dizendo, eu vi o Espírito Santo vir sobre ele. Eu vi e ouvi a voz que disse: este é o meu Filho amado. Então ele está dizendo: Jesus é Deus. Uau, João. Alguma coisa mais sobre Jesus? Ele vai responder para nós: sim, tem mais. Jesus, nas minhas palavras, João falou, é muito elevado, exaltado, demais, alguém extraordinário. Pastor, onde está escrito isso? Versículo 27 fala assim: ele é aquele que vem depois de mim,
e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Vamos pensar juntos? Eu tentei pensar, eu estou fora do Brasil há muitos anos, apesar de ter contato e tudo, e família, mas a gente vai perdendo assim o dia a dia, né? Que profissão no Brasil, se alguém aqui exerce essa profissão, por favor, é só para a gente ter uma ideia, mas que profissão no Brasil que se diz assim, é a profissão mais humilhante que alguém pode ter? Que profissão seria essa? Alguém quer se aventurar? Alguém falou lixeiro? Gari, que também veio de limpeza, né? A mais, né? E lixeiros são gente super importante, não são? Garis são gente super importante, extremamente, mas é cultural. Não coloca as pessoas para baixo pelo que elas fazem, mas toda cultura tem isso. Na época de Jesus, você sabe qual era a coisa mais humilhante que uma pessoa podia ter o trabalho de fazer? Tirar as sandálias dos outros. Por quê? As pessoas andavam de sandálias naquele chão cheio de poeira. O suor. Andavam horas, por vezes dias, muito tempo. Então, aquelas sandálias ficavam com um cheirinho assim insuportável. Então, era considerado assim muito humilhante alguém ter o trabalho de tirar as sandálias dos outros. Por esse caso. Só para você ter uma ideia, judeus ricos que tivessem servos empregados não podiam pedir aos seus empregados, que eram judeus também, para fazer esse trabalho quando chegava um visitante. Tinham que tirar as sandálias, lavar os pés. Mas os judeus não podiam pedir aos seus empregados judeus para fazer isso. Os estrangeiros poderiam, porque eles diziam, os estrangeiros já são escória, não valem nada, então podiam. Né? Então, por exemplo, era costume os rabinos, os mestres, terem discípulos. Mas os mestres não podiam pedir aos discípulos para lavar os pés. Por isso, quando Jesus faz aquele lavar dos pés, aquilo é um negócio é extraordinário. Como é possível isso? Mas João agora, anos antes de Jesus lavar os pés dos discípulos, ele fala assim, gente, ouça, Jesus é tão elevado que eu não sou digno, não é de tirar as sandálias dele, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias. Ele está dizendo, ele é tão exaltado, tão elevado, que nem desamarrar as suas sandálias eu posso. João, quem é Jesus? Ele é Deus. João, quem é Jesus? Ele é exaltado, extraordinário. E eu não posso nem desamarrar as suas sandálias. Pausa aqui em quem é Jesus. Volta João comigo rapidinho. Quando João olha para Jesus, ele responde que ele não é digno, que ele não é Cristo, ele não é profeta, ele não consegue captar. É porque ele estava baseando quem ele era em quem Jesus é. Ele viu uma diferença tão grande que ele falou, eu não sou nada. Nós temos um canto que fala assim, Senhor, eu não sou nada diante do... Não cantamos assim? Então ele estava tendo aquela experiência. Então por isso que ele falou isso. Para você e para mim aqui, para nós ponderarmos, ok? Normalmente nossa identidade está baseada em 2 fatores. Quem nós cremos que somos. Mas ela tem muito peso em quem as pessoas pensam que nós somos. Infelizmente, nós cometemos muito esse erro, deixar que as pessoas nos definam. Aprende com João. Não deixa que a sua percepção somente defina quem você é. Não permita que outros, principalmente negativo, definam quem você é. Olha para Jesus. Você vai ver, ele é tão elevado. E o fato que ele se relaciona com você, quão importante que você é. Deixa essa compreensão definir quem você é. Um conselho aqui, um parênteses. Por quê? O que é que nós vemos no João? Eu creio que ele fez isso, sabe por quê? Ele era humilde. Ele falou, eu não sou nem digno de desatar as sandálias. Eu sou um pequenininho, nada, uma insuficiente em relação a ele. Eu sou humilde.
e nem sabia quão importante ele era. Mas João era audacioso, porque ele sabia que estava falando, preparando o caminho para o Senhor, nosso Deus. Ele não era tímido, ele era corajoso. Pastor, como é que você sabe isso? Ele falava com autoridade, não importava quem era. Até para o rei Herodes ele falou com bastante clareza, isso lhe custou a vida. Não importava quem eram os seus ouvintes, chamou um monte deles de raça de víboras. Se vocês falam uma coisa, vivem outra. Então ele era uma pessoa ao mesmo tempo humilde e ao mesmo tempo audacioso e criativo. Pastor Renato, onde é que o senhor achou criativo aqui nesse texto? É porque nós ouvimos que João batizava. E batizava no Rio Jordão, batizava por imersão. Então, por que será criativo? É possível que você já saiba, talvez já estudou numa escola bíblica dominical, um instituto, um seminário, o que seja. Mas caso você não saiba, naquela época de João, quando ele introduziu esse batismo, essa cerimônia era reservada para não-judeus. Se alguém, por exemplo, lá em um centurião, Cornélio, Atos 10, ele primeiro começava alguém que era temente a Deus. Depois dizia, eu quero me tornar um judeu. Um processo, era um prosélito, e eventualmente ele ia ser convertido ao judaísmo. O que ele precisava fazer? Ele precisava aprender das coisas de Israel, mas ele precisava ser batizado, porque todo não-judeu era considerado imundo, impuro. Era um estigma que havia. Então João agora vem e ele está batizando, mas ele não está batizando gentios ou não judeus. Ele está batizando judeus. Criativo porque ele está dizendo algo muito claro. Todo ser humano, todos estão longe da glória de Deus. Todos pecaram, estão longe, perderam a glória de Deus. Não importa se você é brasileiro, americano, coreano, europeu, seja quem for, sua raça, cor, quem você é. Ele está declarando, é imundo, e se não houver arrependimento, você não vai poder ver o reino dos céus. Você está notando aqui a criatividade dele? Aquilo chocou aquela população. Todas as raças precisam de Deus. Então, por isso que ele era humilde e audacioso. Então, sabendo aqui a definição, a resposta de João a quem é Jesus, já começa a definir também, a melhorar a sua definição própria. Mas Jesus, ele falou, é Deus. Jesus é essa pessoa extraordinária e elevada, mas ele conclui com o que eu diria, o que você não vai embora sem pegar isso. Ele fala assim, Jesus é o Cordeiro de Deus. Porque se com o batismo ele disse, todos estão separados de Deus, agora ele vai dizer, existe uma maneira de você ser reconciliado com Deus. E essa maneira é através do Cordeiro de Deus, que é Jesus. João, me ajuda. O que você quer dizer com Jesus sendo Cordeiro? O que você viu em Jesus que faz com que você entenda que ele é o Cordeiro? Eu creio que duas coisas. Duas coisas. Primeiro, ele pensou na Páscoa. Menos de um mês nós vamos estar celebrando aqui a Semana Santa, não é isso? E vamos ter o domingo da Páscoa. Para nós, essa Páscoa é do Cordeiro de Deus, que é Jesus sendo crucificado, morto e ressuscitado. Mas para os judeus, começou em Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 12. O povo de Israel estava escravizado na nação do Egito. E nosso Deus estava agindo com poder através de Moisés e Arão para libertá-los do Egito. E Deus usou plagas, 10 plagas, para o faraó, o rei, permitir que o povo saísse, fosse liberto. O rei dizia não, e não, e não, e não. Começava com sim, mudava de ideia, com sim, mudava de ideia. Então Deus falou, agora eu vou julgar a terra do Egito. Ele disse, à meia-noite, eu vou mandar o anjo da morte. E o anjo da morte vai passar pela nação inteira do Egito. Era o império da época. E todo primogênito, primeiro filho nascido homem, será morto. Todos.
Mas Deus fala assim: mas todos vocês, povo de Israel, que pegarem um cordeiro, sem mácula, sem defeito, sacrificarem esse cordeiro, pegarem o seu sangue e aspergirem, imagina que aqui é a porta da casa, coloquem nos umbrais da casa, fiquem dentro, todos juntos ali. Há uma cerimônia que eles vão participar, comer a carne do cordeiro, mas o sangue já está nas portas. E ele disse: à meia-noite o anjo do Senhor vai passar sobre a terra. E onde ele vir o sangue, ele vai pass over, passar por cima. Páscoa, passar por cima. Ele vai deixar salvo. Então João, que havia dito através do batismo que todos pecaram, todo mundo precisa de ser reconciliado com Deus, todo mundo está separado de Deus, agora ele diz, ele é o Cordeiro de Deus, ele está dizendo, ele é aquele cujo sangue vai poupar você, vai te dar vida, vai passar por cima. Entende isso? Ele fez isso por você, fez isso por mim. E ele disse para o povo, tudo que você tem que fazer é pegar o cordeiro. Eu tenho certeza que muitos da nação de Israel ficaram assim, mas é tão simples assim. É só pegar o sangue, botar lá fora e Deus vai passar por cima. Eu não sei, a Bíblia não fala, mas é possível que muitos pereceram, porque não pegaram essa simplicidade, que era simplesmente pegar o sangue do cordeiro e cobrirem as suas casas, suas famílias. Mas é isso que o João está dizendo. Olha aí aquele que tira o pecado do mundo. Aquele que quando o julgamento de Deus vier, vai dizer, passa por cima, porque tem o sangue do Cordeiro. Mas ele tem mais. Eu creio que ele estava dizendo, porque ele usou Isaías, né? Falou Isaías 40. Eu creio que ele também olhou para Isaías 53. Você pode ouvir apenas, diz assim. Isaías profetizando sobre o Cordeiro, fala assim, certamente o Cordeiro, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, a gente que olhava, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele, Jesus, foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o mal que há em nós. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ele continua dizendo o seguinte, todos nós, não importa a raça, a nação, o passado, o presente, não importa o seu nome, o seu status, não importa, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós, e voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, o Cordeiro, todas as nossas iniquidades. Ele conclui dizendo assim, olha só, olha o quadro de Jesus. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro, Jesus foi levado para o matadouro. E como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Esse foi o que João viu. João captou. Ele olhou para Jesus, ele viu. Esse é o cordeiro que vai fazer com que o julgamento de Deus passe por cima. Mas ele é o cordeiro também, que tomou o meu lugar e não abriu a boca. Preste atenção. Os primogênitos de todos aqueles que sacrificaram os cordeiros foram poupados pela simplicidade de aceitar a palavra de Deus. Eu diria que você soubesse que Deus sacrificou o seu primogênito para que você e eu também pudéssemos escapar do julgamento. Pausa. Eu estou dando toda a informação para vocês, perdão, gente, mas eu não consegui resumir mais que isso. Pense comigo. Por que Deus não fez tudo junto? Jesus vinha como cordeiro e ao mesmo tempo Jesus acabava com o mal do mundo, restaurava tudo. Por que ele não fez isso?
Não está escrito em lugar nenhum, mas eu fico pensando, já ouvi outros falarem disso. Se Jesus viesse e ao mesmo tempo que ele desse sua vida, mas ele fosse destruir o mal, o que aconteceria conosco? Seríamos todos destruídos também, porque nós temos. Eu sei quem eu sou. Eu sei que está dentro de mim. Eu posso falar como Paulo, o que eu sei que devia fazer, está aqui na minha mente, mas o que eu vejo fazendo é outra coisa. Miserável homem que eu sou, quem me libertará? Graças a Deus por Jesus Cristo, que não é pelo que eu fiz, nem o que eu faço, mas pelo sangue dele que eu sou perdoado e reconciliado com o Pai. Tremendo. Mas quando ele voltar como rei, e pela maneira que as coisas estão no mundo, ele vai voltar breve. Ele vai colocar um fim no mal e toda iniquidade. Nós vamos estar libertos da presença do pecado e vamos estar com ele para sempre, em nome de Jesus. Vamos concluir? Aleluia. O que isso significa para nós? Aquele texto de Mateus que eu li antes, que eu falei, quando Jesus disse sobre João, né? E ele terminou dizendo assim: digo-lhes a verdade, João 11:11, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Botou João lá em cima, mas ele termina dizendo o seguinte: todavia, porém, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus, como é que isso é possível? João é o maior ou não? Essa é a palavra para você e para mim. Sabe o que ele está dizendo? Ouça, João foi grande porque ele viu com os olhos da fé. Você e eu hoje temos o benefício de saber, está registrado, que Jesus é o Cordeiro, ele foi para a cruz e ele não ficou no túmulo, ele ressuscitou. Então o menor que capta isso é maior do que o João, porque o João estava vendo o que iria acontecer. Você já tem a prova do que ele fez. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Como é que eu posso, pastor? Que passos? Eu não sei você, gente. Eu preciso tudo ser prático. O que é que eu tenho que fazer? Que passos eu preciso tomar? Eu quero sugerir 3 passos. Você deixa que isso permaneça no seu coração. Quando sairmos daqui, seja tomando café, seja saindo no carro, seja indo para o seu trabalho, não jogue fora essa palavra. Abre esse texto, ore, peça, Senhor, me esclarece aquilo que não ficou claro na igreja, esclarece mais aqui. Eu creio que aqui são 3 passos que precisam tomar. Olhe para Jesus. Olha como exaltado ele é. Olha para Jesus, o Cordeiro de Deus. Olha para ele e vê aquele que foi na cruz para que você pudesse ter vida. Olha para aquele cujo sangue foi derramado para que você não sofresse o julgamento de Deus. Olha para ele. Diga para ele: Senhor, eu preciso de um Salvador. Ser um seguidor de Jesus, gente, não é ser parte de uma igreja, apesar que isso é bom e é importante. Ser seguidor de Jesus, ele diz: Senhor, eu preciso de um Salvador, estou perdido. Mas eu recebo o Senhor como aquele que tomou meu lugar. Segundo passo: ao olhar para Jesus, receba. Igual eu dei essa Bíblia aqui para a Mauri, receba de Jesus, sabe o quê? Uma nova identidade. Mas uma nova identidade que ela é dada. Ela não é conquistada. Você não faz nada para receber. Se você pensa que você tem que melhorar, você já perdeu o sentido. Se alguém pudesse melhorar a vida para agradar a Deus, Jesus morreu em vão. Receba dele essa identidade. Dada. Graça. E porque você recebeu essa identidade, seja humilde com os demais. Porque quando a gente tenta melhorar para ser melhor, a gente fica todo orgulhoso, né? Eu sou melhor que ele, né? Porque ver, olha, eu faço isso, eu não faço aquilo. Para com isso. Nenhum de nós merece nada, mas ele deu. Então toma posse disso. Seja humilde com você. E ao ser humilde com você, você vai ser humilde com os outros também. Você vai parar de torturar os outros, comparar, esse é melhor que eu, não, como é que pode? Gente, não importa. Todos nós recebemos. Mas por último, então você olhe para Jesus
receba a identidade. E porque se recebeu essa identidade nova, humilde, audacioso ao mesmo tempo, faça um compromisso de ser uma voz que clama no deserto. Não dá para ficar, uma vez que eu olho para Jesus, uma vez que eu capto quem Ele é impossível calar meus lábios. É impossível não dizer para outras pessoas: olha, achei Jesus, achei o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que muda e transforma a minha vida. Eu diria que talvez essa é a prova maior de que nós captamos quem Jesus é. Quando agora nós não podemos nos calar mais. E se você continuar lendo no texto de 1 João 1, capítulo 1, você vai ver que André foi falar com seu irmão Pedro, Filipe foi falar com Nataniel, e um falando com o outro, e até o dia de hoje, quando você ouviu de Jesus, de quem Ele é. Torne-se uma voz que não pode ser calada. Olha, nós não podemos mudar muito da circunstância desse mundo. Possivelmente, de acordo com as profecias lá na palavra de Deus, esse mundo vai ser pior e pior e pior e pior. Mas a sua voz, que clama no deserto desse mundo, ela nunca vai poder ser silenciada. Faça esse compromisso. Eu vou ser essa voz que clama no deserto, dizendo: olha o Cordeiro de Deus, Ele vai poupar você do julgamento, e Ele vai transformar você, e Ele vai transformar o mundo ao seu redor, em nome de Jesus. Faça isso. Nossa hora está avançada, nós não podemos, temos o próximo culto, precisamos de todo um processo de transição, mas eu vou encerrar com a bênção. O Ministério do Louvor nem virá nesse momento, vou encerrar com a bênção, mas eu gostaria que você que quer investir alguns tempos de oração aqui, dizendo: oh, Cordeiro de Deus, eu quero agora olhar para o Senhor, talvez pela primeira vez, alguns renovando isso. Eu digo a vocês que ouvindo e lendo, preparando, estudando essa palavra, como ela me impactou a minha vida. Oh Senhor, como às vezes eu olho para o Senhor e não enxergo essa majestade que o Senhor é. E não enxergo a magnitude do sacrifício que o Senhor fez em meu favor, que transforma a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de orar, eu queria lembrá-los, Perdão que eu não anunciei isso antes, mas nós vamos ter amanhã a nossa oficina, nosso workshop de louvor e adoração. É livre, é grátis, 7 horas da noite, aqui nesse local. Todos vocês que estão interessados no Ministério de Louvor, seja para conhecer mais, ou talvez dizer, talvez você tenha uma chamada de Deus para trabalhar nesse ministério. Faça isso, venha estar conosco. Perdão que eu não mencionei antes, em nome de Jesus. Você fica de pé comigo, encerrando? E lembre-se, logo depois da bênção, o altar está aberto. Se você deseja clamar ao Senhor, dizer: Senhor, eu preciso olhar, meu olhar precisa mudar, meu coração precisa mudar, você vem aqui no altar e fica aqui alguns momentos. Eu vou estar aqui à frente, mas eu não vou estar orando assim, não, você vai falar com Deus. O altar está aberto, você pode espalhar toda nessa frente. Caso você não precise de oração, tudo bem, você, por favor, aqui no salão social. Respeita a distância, o distanciamento social, graças a Deus nós temos sido poupados. Então continue observando, usando as suas máscaras, e só tira para tomar o seu café ou comer o seu pão, que seja em nome de Jesus, ok? Então o altar está aberto. Oh, Santo Deus, nós te louvamos, Senhor, pela pessoa de Jesus. Deus conosco. Deus que se tornou carne e habitou entre nós. Deus que é elevado, que nós não podemos, olhamos e a gente só pode ser elevado, Senhor, quando olhamos para o Senhor.
E Deus que é cordeiro, que tira o pecado do mundo. Oh, Pai querido, eu oro, Senhor, que olhos aqui hoje, corações, olhem para o Senhor e captem quem o Senhor é. E, Senhor, que recebam essa nova identidade, Senhor. Que andem na humildade, Deus, e na ousadia. Mas, principalmente, Pai, que sejam vozes que Newark, North Arlington, Kearney, Hillside, Union, Elizabeth, Linden, toda parte, Senhor, desse estado, dessa nação, Pai, possa ouvir o clamor, a voz que não pode ser silenciada, dizendo: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu achei Jesus, venha, ache-o também em nome de Jesus, esse povo com poder, Senhor. Eu te peço, Santo Espírito, opere em nossos corações nesses momentos de transição. E eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, o nosso Pai, e a graça do Senhor Jesus Cristo, comunhão, consolação do Santo Espírito de Deus, seja com cada um de vocês, agora para todo sempre. Amém. O altar está aberto. Se você precisa, quer, permaneça aqui no altar por uns momentos. Em nome de Jesus. E num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó.